Hoje é domingo, é dia de planejamento. E eu quero falar com vocês o porquê do planejamento e o que exatamente nós planejamos. E para isso eu vou contar para vocês como foi a minha semana, tá certo? Semana passada inteira, o foco principal foi comunicação. Eu tenho uma dificuldade real para comunicar o meu trabalho e comunicar aquilo que eu faço e no que eu posso ajudar mulheres que, como eu, são mulheres ocupadas, mulheres que têm afazeres, que estão envolvidas em várias demandas. Por isso, essa semana inteira foi de estudo, aplicação, estudo, aplicação. E uma das minhas postagens foi justamente sobre vocabulário. Eu ainda vou estar acrescentando outras palavras ali. Então estejam atentas no meu feed, que é onde eu estou treinando, ensinar e falar melhor. Domingo é o dia que eu planejo a minha semana até o domingo seguinte. Então nós temos na semana as demandas que nós estamos envolvidas, nós temos as missões, as rotinas domésticas e o seu trabalho, ou o meu trabalho. No meu trabalho, tudo gira em torno de uma agenda. Então hoje eu abri a agenda para as alunas e mentoradas. Então todas as alunas e as minhas mentoradas, seja do grupo VIP ou seja de processos, né, de trimestres, todas elas podem falar comigo 2 horas por semana. Isso já é direito delas enquanto minhas alunas ou mentoradas. Então nessas 2 horas a gente vai jogar luz naquilo que é o problema que ela precisa resolver. Então, cada uma tem uma demanda, um desafio e a gente faz um plano de ação para que isso desenvolva da melhor maneira possível e num prazo determinado. No grupo gratuito, eu abro vagas para um DDD, que significa Diagnóstico dos Desafios Diários. Não sou eu que faço esse diagnóstico. Eu não vou interpretar a sua vida, seus problemas, não. Mas eu jogo luz e aí com uma lupa mesmo a gente vê qual é o seu desafio ou quais são os seus desafios e por onde começar. É muito mais fácil quando você tem determinado por onde começar e o que você vai fazer. Porque assim você consegue fazer uma direção, um passo de cada vez, e existem algumas ações que, quando completadas, elas atraem outras com elas, trazem outras com elas, né? Então você acaba resolvendo mais rápido coisas que estão sendo enroladas há meses. Rápido dentro de um período proposto, naquilo que está na sua mão, obviamente, né? Existem algumas coisas que você precisa esperar datas, né, que não dependem de você, aí é outra história. Mas o que está na sua mão resolver, você vai resolver. Para as meninas também que são do grupo, essa semana eu abri um horário, né, abri a agenda para quem quiser marcar de retorno. Ou seja, elas não têm essas 2 semanas comigo semanalmente, mas no grupo eu abro o DDD, elas têm um direcionamento. Eu faço a oferta do meu produto, né? Ou seja, elas podem vir a ser alunas depois que fazem o DDD comigo, se isso for importante para elas, se elas acharem que vai ajudar. E o meu trabalho é esse, jogar luz em problemas para que você descubra uma solução com um plano de ação. Você pode, então, se você não é do grupo, mas quer entrar, deixa aqui no direct para mim. Marjorie, quero ir para o grupo gratuito. Marjorie, quero marcar um DDD. Marjorie, preciso conversar com você para entender melhor. Me chama. No melhor horário possível, a gente conversa e você não fica ainda aí dando murro em ponta de faca. Você pode também organizar a sua agenda como eu organizei a minha. Então, de novo, no domingo, eu organizo até domingo. Então, domingo passado eu fiz tudo isso e hoje eu já fiz isso de novo. Já abri as agendas, já conversei com as meninas que eu tenho que conversar, já pastoreei as meninas que eu pastoreio e assim por diante. De novo, cada caso é um caso, cada casa é um caso e você é única. Você é uma mulher única e exclusiva. Ninguém tem o mesmo problema que você. Não adianta você ou alguma outra pessoa querer dizer assim, eu entendo perfeitamente porque eu estou passando por isso. Não. O seu desafio é só
seu. Pode acreditar em mim. E a forma como também você vai resolver esse desafio é só você. E nisso é que eu te ajudo. Falando de como foi a minha semana passada. Segunda-feira eu abençoei a casa. Nós temos o plano semanal da Fly Lady e as missões das donas. Então eu abençoei a casa e cumpri a minha missão. Toda a minha rotina doméstica, missões e desafios, eu faço em 90 minutos por dia ou 1h30, 2 horas por semana. Depende da semana. As primeiras semanas do mês, elas são com mais atividades, então eu levo 90 minutos por dia. As 2 últimas semanas do mês são as semanas que eu já vou planejar o mês seguinte, menos atividades de domésticas, assim, da casa. Na terça-feira, então na segunda eu também lavei roupa e fui fazer minha caminhada. Todos os dias a caminhada é entre 6h40 e 7 horas da noite, então eu não abro mão disso, está na minha agenda. Você é importante para você, você tá na sua agenda? Já pense nisso e com o papelzinho aí na mão, veja qual o horário que você está cuidando de você. Terça-feira, eu passei toda a roupa que eu tinha lavado na segunda, fiz o meu trabalho aqui de atendimentos, né, nos horários marcados, tudo gira em torno dessa agenda de horários marcados. Eu trabalho em casa, no computador. Então, os meus atendimentos têm um horário marcado conforme a necessidade e a possibilidade das minhas alunas. Tendo esse horário, toda a minha rotina é em torno disso. Minha rotina principal é a rotina da manhã e a noturna. Quarta-feira, eu não fiz nada, fiz apenas atendimentos e estudei muito sobre comunicação, porque é o que eu estou precisando agora. Quinta-feira, limpei o meu quintal, recolhi mangas que estavam jogadas pelo quintal, eu tenho uma mangueira maravilhosa aqui. E na sexta-feira eu lavei as últimas roupas, finalizei todas as minhas atividades da semana em termos de rotina, cumpri todas as missões e fechei a semana com chave de ouro. O que eu chamo de chave de ouro? Talvez você tenha uma missão que você determinou, uma atividade que você determinou fazer na terça-feira. Por alguma razão você não fez. Eu me permito pegar uma atividade e arrastar ela durante a semana conforme a minha necessidade. O que eu não me permito é passar ela para a semana seguinte. Então, se ela é uma coisa importante a ponto de estar nos meus planos, ela tem que ser resolvida naquela semana. Porque se você não resolve o que é importante dentro do prazo que você determinou, essa situação passa a ser urgente. E aí você não vai mais fazer nem com excelência e nem com prazer em fazer. Essa foi a minha semana. Sábado é o dia que eu estabeleço para descanso. Então é o dia que eu assisto séries, é o dia que eu fico de pezinho para cima, perninha para o ar o dia inteiro. A gente faz alguma coisa de comida, geralmente a gente faz uma coisa muito mais simples, muito mais fácil, para não sujar muita coisa também. Às vezes nós saímos, se for o caso. Agora na pandemia a gente não está saindo, né, para lado nenhum. Muito pouco, muito mesmo. E é assim que a gente organiza o nosso sábado. Domingo, pelo nosso plano, é o dia da renovação espiritual. Então, eu faço essa renovação. Depois eu começo a trabalhar a 1h da tarde. 1h da tarde é a hora que eu pego o celular e começo a fazer tudo que eu tenho que fazer para a semana seguinte. Então, olhando nesse ciclo que eu fiz, eu quero que você perceba que não tem nenhum dia que eu acordo de manhã e não sei o que eu vou fazer naquele dia. Se você for pensar na minha agenda, eu até brinquei com uma amiga, né, que minha agenda estava muito interessante. Olha só, eu tenho o grupo gratuito, alunas mentoradas, horários de atendimento, grupo VIP, o site, que é o blog, tem as aulas, que eu tenho que subir aulas para lá, e agora eu estou montando algumas postagens e alguns cursos, algumas aulas que tem apresentação. Então é muito movimento, é muita atividade e são muitos temas. Eu não posso me dar o luxo de me embaraçar dentro do que eu estou fazendo, porque senão eu me perco e não faço nada. Como foi a sua semana? Se você é aluna,
né, ou você faz parte do grupo, você tem 2 folhinhas de produtividade, que é onde você avalia a sua semana. Então, todos os dias tem a de plano diário. No final de semana, você vai pegar todas, avaliar o que você realmente fez e montar a semana seguinte. Por quê? Porque daí você tem percepção do que te distrai, o que realmente te atrapalha e como resolver. O que você precisa evitar para que isso não aconteça mais? É muito importante que você tenha essa percepção. Hoje eu vou fazer ainda. Comecei a trabalhar 2 horas eu sentei aqui no computador e aí nós temos os imprevistos. A live que já era para estar terminando teve que começar às 3 horas porque nós tivemos uma falha de transmissão. Nesses 5 minutos que eu estava resolvendo a falha de transmissão, meu esposo fez eu almoçar. E domingo é assim mesmo, durante a semana é assim mesmo, né? Eu tenho meus horários de trabalho e faço todo o restante nos intervalos. Então, se eu atrasar um atendimento ou se eu passar da hora no atendimento, eu me prejudico em termos de respirar, em termos de beber uma água, de dar, sabe, de me alimentar. Isso eu tô corrigindo ainda, tá? Muito bem. Para essa semana eu tenho agenda aberta, todas as minhas postagens para fazer hoje e todo o meu tema da semana para fazer hoje, agora dentro do que eu aprendi sobre comunicação. O que eu estou pedindo? Todas as lives e todos os stories. Conversem comigo, me ajudem a comunicar. Porque se essa dificuldade de comunicação precisa de ajuda, eu preciso ter alguém para me dar o feedback, para mim consiga falar, sabe? Para que eu consiga falar o que eu realmente preciso falar. O que eu quero de vocês? Me perguntem. Coloquem perguntas no stories, aqui, nas postagens, no grupo, no direct, aonde vocês acharem melhor. Mas interajam comigo para que eu possa treinar tudo isso que eu aprendi. Todos os dias vai subir vídeo. Todos os dias nós temos live às 11h11. Todos os dias nós temos um pouquinho para conversar. E todos os dias eu tenho muito a estudar. Com certeza a sua agenda não é mais vazia do que a minha. Então, organize a sua agenda para que você consiga dar conta de tudo. Você não é obrigada a ser a Mulher Maravilha que faz tudo, não. Mas você pode fazer tudo que você quer fazer. Você pode trabalhar, estudar, ler um bom livro, trabalhar em casa, né, fazer as suas rotinas domésticas, ter a sua cozinha e a sua lavanderia em dia, sem muito esforço, sem prejudicar um final de semana, sem você se atolar com coisas ou frustrações das coisas que você não fez. Marjorie, isso é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil, mas é possível e pode ser divertido quando a gente faz juntas. Lá no grupo, a gente treina especificamente, o grupo é específico para os baby steps do sistema Fly Lady. Específico. Então lá o que nós fazemos? Nós treinamos os baby steps na prática. E nós ganhamos ali florzinhas e agora eu coloquei uma preguicinha também. Quando a gente faz exercício físico, a gente ganha uma preguicinha. Quando a gente toma água direitinho, quando a gente se cuida direitinho, eu coloquei lá uma preguicinha. Então a gente ganha algumas recompensas. E fazemos parte de uma lista de mulheres assim de muito valor, de muita força de vontade, de muita garra, sabe? Para estar ali e cumprir com desafios. Gente, é muito fácil você falar assim, eu não faço porque, eu não faço porque, eu não faço porque. Isso se chama desculpa deliberada. Você justifica aquilo que você não faz e poderia fazer, mas não faz. E tá tudo bem, o nome disso é escolha. Nós estamos numa semana em que muitas das minhas alunas entraram agora no novo tempo, né? A maioria agora está entrando no ramo do mercado digital. Então elas precisam estudar, aplicar, cuidar da casa, fazer acontecer. E como fazer isso? Tem 2 formas de fazer. Você pode fazer sozinha, eu fiz sozinha. Você pode fazer sozinha, fazer assim com muito empenho, estudar, se debruçar, fazer um hiperfoco, determinar o tempo que você vai começar, o tempo que você vai terminar, quantas aulas por dia, como você vai aplicar essas aulas. Quem está, sabe, adquirindo esses cursos comigo ou com a minha irmã,
está tendo bônus riquíssimos nesse quesito. Então pensem, quando vocês forem comprar, quem vai te dar o suporte. Isso é de extrema importância, porque eu fiz sozinha, mas eu não quero dizer que isso foi fácil. E foi muito doloroso. E o meu suporte nasceu por causa do que eu sofri, do que eu senti. Foi possível, mas com suporte é muito mais tranquilo de fazer. Uma coisa muito bacana é quando você consegue cumprir pequenas metas. Por isso que o plano diário é importante, para que você depois monte o seu plano semanal, tirando tudo aquilo que te atrapalhou de cumprir. E em seguida, você consegue fazer melhor e com mais rapidez a nível de tempo, prazo. Quando você não tem plano da semana, você vai para a semana bobamente. O que é bobamente? Você acorda e fica assim. Você vai fazer o café, lógico. Enquanto o café está fazendo, você está parado, olhando a água fervendo e assim, acho que vou lavar roupa. Nossa, mas eu preciso limpar essas janelas. Nossa, mas eu preciso trabalhar. Nossa, mas eu preciso ler aquele livro. Nossa, eu preciso entregar um trabalho. E isso é um gasto de energia tão grande, que você acaba ficando cansada antes de começar a produzir. Qual que é o correto? No domingo você faz o plano de cada dia da semana. À noite você faz um alinhamento do seu plano diário. O que significa? Eu fiz uma postagem que ficou muito legal. Que eu coloquei, sabe quando você faz aquele mosaico no feed do Instagram? Eu coloquei o mosaico, né, ali de 9 postagens, e conforme as postagens vão entrando, ele vai se desencontrando todo, ele se desconstrói todo, e as postagens vão entrando, ele se reconstrói todo. E a leitura que eu fiz disso foi a seguinte: no domingo eu fiz o mosaico. Na segunda-feira, quando as atividades começaram a entrar e a serem executadas, elas foram se desconstruindo. A princípio, quando você olha, você fala assim, nossa, não vai dar. Eu não vou conseguir cumprir essa semana, nossa, imprevistos, exceções, como que eu vou fazer e agora? Só que quando você vai seguindo os seus planos, chega na sexta-feira, o mosaico se forma novamente e fica montadinho direitinho. Quando você vê isso acontecendo, você começa a ficar mais animada ainda, e isso é que eu chamo de ter o controle das situações. Existem situações que não estão nas nossas mãos escolher como fazer aquilo naquele tempo. Mas as que estão, você não pode deixar bobamente por aí. Você é estudante, você é mãe, você é aluna, você é filha, você é esposa, você é dona de casa. Isso tem que estar sob controle. Na faculdade tem trabalhos para entregar? Tem. Quando? Quanto tempo você vai se dedicar a estudar aquilo, fazer o que você tem que fazer? Ah, tanto tempo por dia. Quanto tempo você se dedica à sua rotina doméstica? Tantos minutos por dia ou tantos minutos por semana. O que você pode fazer todos os dias? O que você pode fazer uma vez por mês? Isso é um plano. Isso é colocar as suas demandas nas suas mãos e ter controle sobre elas. E sem planejamento, você vai continuar indo bobamente para o dia e sendo pega de surpresa. Eu vou dar um exemplo que eu falei sobre a água do café. Quando eu acordo, geralmente a minha filha já fez café e leva na cama para mim. Eu sou uma mãe muito mimada, né? Mas quando sou eu que vou fazer o café, enquanto a água ferve, eu observo qual é a missão do dia. A missão leva 15 minutos no máximo. Então, o que você pode fazer? Enquanto a água está fervendo, já preparou o pó ali, já colocou as coisas, corre lá e faz a missão. Na segunda-feira, por exemplo, que é o dia da cozinha, pode ser que naquele dia, enquanto a água está fervendo, você limpa todas as gavetas ali que você tem dos armários. Enquanto a água está fervendo, você limpa as superfícies. Enquanto a água está fervendo, você faz o declutter. Depende da missão do dia. Uma coisa que é muito importante no plano semanal é você ter foco naquilo que você precisa como resultado. O Wendel Carvalho fala muito sobre o hiperfoco e o Paulo Vieira fala sobre aonde você coloca o foco, cresce. Então, onde está a sua atenção,
é onde vai dar resultado. Quando eu comprei o FNO, eu entrei em hiperfoco. Quando você entra em hiperfoco, todas as outras coisas vão para segundo plano. Mas para entrar em hiperfoco, você precisa organizar para que essas coisas que foram para o segundo plano não saiam do controle. O que significa isso? A sua família tem que estar em conformidade com o seu hiperfoco. Todo mundo tem que estar avisado de que você vai ficar aquele tempo com a sua atenção plena voltada para aquilo, e todos têm que estar de acordo, porque se não estiverem de acordo, não vão colaborar com você. E aí você vai se estressar ainda mais. Existe o foco diário. Hoje é o dia de eu trabalhar exclusivamente no meu planejamento e nas minhas postagens de conteúdo. Então eu sentei aqui no computador por volta de 2 horas, preparei essa live, tivemos um imprevisto e eu devo terminar essa live daqui uns 10 minutos no máximo. Levanto daqui, respiro, tomo uma água, descanso uns minutinhos. Quando for às 4 horas, eu começo a fazer as minhas postagens. Hoje eu faço, em média, 36 postagens no domingo. Se não subirem todas, é porque alguma coisa na semana mudou e aí naquela postagem não vai fazer sentido. Se isso acontece, não sobe postagem. Eu gosto muito de pensar o seguinte: nós fazemos planos, nós fazemos tudo o que está nas nossas mãos, mas o sim e o amém vem de Deus. Então você não tem que lutar ou se frustrar quando os seus planos se embaralham, como eu falei do mosaico. Mas também não pode se acomodar e colocar na conta de Deus tudo que você está procrastinando e não está executando. Entende? Então hoje é um dia de extrema importância. Hoje é o dia da minha primícia, tanto em relação a Deus como em relação ao meu trabalho. Hoje eu não atendo ninguém. Claro que eu respondo, né? Se uma das minhas alunas me chamar, alguma coisa assim, eu respondo e estou colocando os horários da agenda conforme elas vão pedindo. Mas hoje não é um dia de atendimento. Hoje eu me atendo. Então hoje eu faço tudo o que o meu trabalho precisa para rodar a semana tranquilamente. Minha roupa está batendo. Então hoje eu coloco minha roupa no varal, amanhã eu passo. Simples assim. Em que momento que eu posso passar? Em que hora que eu vou fazer? Hoje eu já determino que hora eu vou pegar aquela roupa amanhã. Porque eu sei que ela vai estar seca e ela vai estar lá para me passar. São coisas que não nos pegam de surpresa. São coisas que você sabe que tem que fazer. Coisas que você sabe que tem que fazer e por alguma razão você não coloca nos seus planos. Você sabe que você tem que fazer comida todos os dias. Você sabe que você tem que limpar a louça todos os dias. Você sabe que tem que fazer o vapt-vupt do banheiro todos os dias. Então não justifica você se embaraçar com coisas que são rotinas. Agora, não pode essa rotina te engolir. E aí você começa uma coisa, começa outra, começa uma coisa, começa outra e não termina nada. Passa a segunda, passa a terça, passa a quinta, chega domingo e você está rodando em volta de você mesma, a casa continua um caos ou está pior, você não trabalhou, você não estudou, você não entregou trabalho, você não fez nada. E nem descansou. Que eu acho que é a parte mais triste para mim hoje, a mais difícil para mim hoje é o descansar. Quando você está muito cheia de atividades, quando você está muito cansada, a única coisa que você quer é parar e descansar. Mas quando as coisas entram no lugar, quando a sua rotina entra ali, né, no ritmo bem automático, isso já não é mais novidade, você simplesmente vai lá, executa e pronto. Porque rotina doméstica você não precisa pensar. Concorda comigo? Você não precisa pensar para passar roupa. Você não precisa pensar para pegar a roupa e colocar na máquina para lavar. Você não precisa pensar para lavar uma louça. Isso é automático, é igual dirigir. Você entra no carro, sai de onde você está e chega onde você quer chegar. Pronto, você não fica ali assim: nossa, eu preciso abrir a porta do carro. Eu preciso colocar o cinto de segurança. Agora eu preciso me sentar e acertar os espelhos. Será que eu fiz tudo? Não, agora eu preciso engatar a primeira marcha. Nossa, eu não liguei o carro. Peraí, eu preciso ligar a chave. Gente, rotina doméstica é como dirigir. Quando você começou, ainda teve, né, isso que eu falei. Olhar direito, verificar, fazer uma checklist do que fez, do que não fez.
Mas depois que está no automático, é engatar primeiro e sair. Na sua casa, é engatar primeiro e executar. Nos seus estudos, é engatar primeiro e terminar ali o prazo da faculdade. Se a sua faculdade é de 4 anos, não é surpresa que você vai ter trabalho a semana inteira. Entrou na faculdade, sabe que você vai executar? Quanto tempo? Quanto tempo por dia você vai ter que se dedicar para não se enrolar? Quanto tempo por dia você determinou que você vai fazer o seu trabalho, principalmente quando você entra no mercado digital? Quanto tempo você vai estudar aquele módulo e aplicar aquele módulo? Quanto tempo vai levar para você ter um retorno financeiro? Isso está nas suas mãos resolver, gente. Porque se você faz um trabalho bem feito, com um bom suporte, o resultado é consequência. Se você faz um trabalho bem feito e entrega, uma boa nota é consequência. Se você faz um trabalho bem feito, a sua família vai colaborar com você porque todos reconhecem o seu resultado, as donas são notáveis, todos vão colaborar com você e você vai ter mais paz dentro da sua casa. E aqui eu vou deixar, para a gente finalizar, que tudo começa na sua casa. Você quer ser uma estudante de sucesso, uma profissional de sucesso, ter um ministério de sucesso? Começa na sua casa. O que é começar na sua casa? É fazer um gerenciamento correto das suas atividades, fazer um gerenciamento correto das suas horas investidas e das suas horas de descanso. Porque se você não renovar suas energias, você não vai fazer nada. Você vai ser uma mulher cansada, frustrada, triste, reclamona, que ninguém suporta ficar perto. E isso não depende da idade. Isso depende da escolha. Eu tenho quase meio século de vida. Eu já fui a mulher porca, relaxada, chata, frustrada, reclamona. Aos 44 anos eu decidi mudar isso. Quanto antes você decidir mudar isso, mais feliz você vai ser. Mais simples vai ser a sua vida. Mais dinheiro você vai ganhar naquilo que você escolher fazer como profissão. Quando você é uma mulher organizada, você pode sim fazer daquilo que você gosta uma renda. Você não precisa sair de casa para ganhar dinheiro. Hoje isso é uma realidade em qualquer área. Se você é artesã, se você gosta de crochê, se você gosta de pintura, se você gosta de biscuit, se você gosta de internet, você ganha dinheiro dentro de casa. Se você faz algo que interessa para outra pessoa comprar, você ganha dinheiro dentro de casa. Só que eu quero que você pense com muito cuidado que se você não investir em conhecimento para executar algo que vai te dar retorno financeiro, você vai continuar no mundo dos sonhos. Você vai continuar ali assim, se eu tivesse dinheiro, eu faria um curso tal, eu faria tal coisa. Mundo dos sonhos. Agora, se você quer, que, como a Renata falou aqui, minha casa é um pedacinho do céu. Se você quer que a sua casa seja um pedacinho do céu, se você quer que a sua casa seja uma casa de uma mulher feliz dentro dela, comece a investir em você. Você pode investir como? Você pode entrar no meu programa e eu te ajudo a direcionar a sua rotina, já sabendo que assim que você tiver com a sua casa em ordem e tempo disponível, você vai investir em algum curso para você começar a produzir dinheiro. Ter dinheiro é o que vai te ajudar para que você possa abençoar outras pessoas. Ter dinheiro é o que vai fazer você entender aonde você investir e como você ajudar outras mulheres a fazer o mesmo. Gente, hoje, eu gosto muito da história daquele moço que começou vendendo água. E depois ele é palestrante hoje, né, que prega a verdade dele para todo lado, e ele sabe muito bem do que ele está falando, porque ele viveu. Meu marido, ele começou vendendo sabonete na feira. Aqui em Uberlândia, ele vende amendoim nas lojas, então ele vende no comércio. Hoje, ele não está vendendo por causa da pandemia, e mesmo que o comércio abriu, nós tivemos uma conversa muito séria e eu prefiro que ele não volte. E eu vou explicar por quê. Não é que eu estou deixando meu marido acomodado, não. Primeiro, porque o que eu ganho no mercado digital já me dá suporte para a gente conseguir manter a casa. Segundo, que para mim trabalhar
a carga horária que eu trabalho, eu preciso que ele me ajude em outras coisas. Por exemplo, ele faz o almoço, janta, lanche. 90% das vezes é ele que faz. Então, isso ajuda para que a gente tenha mais recurso financeiro e a gente tenha mais resultado financeiro. Terceiro, porque algumas pessoas que vendiam no comércio morreram por essa doença que é a Covid. Eu prefiro meu marido em casa e a gente tendo uma renda um pouco menor do que ele na rua e tendo que depois pagar o funeral, sabe? Então nem tudo é dinheiro, é custo-benefício. Ele ganha muito bem vendendo amendoim no comércio? Sim, ele ganha muito bem. Mas eu prefiro ele inteirinho, saudável, até que essa crise passa e com isso ele me ajuda. Então, o que nós precisamos fazer hoje? Primeiro, investir em inteligência emocional. As suas reações às consequências. Os seus resultados dependem de como você reage a essas consequências. Com tudo isso, o seu resultado é o que você escolhe. Segundo, investir em comunicação. Dentro de casa, a gente tem as 5 linguagens do amor, o tanque emocional, e hoje eu sei falar exatamente o que eu quero. Gente, quando eu falo em comunicação, então assim, voltando, comunicação é o meu desafio, mas em casa eu já aprendi a comunicação. Então, eu sei quais são as linguagens de amor da minha família, eu não exijo deles o que eles não são capazes de me dar. Eu deixo bem claro qual é a minha linguagem de amor e aí eu respondo ao que eles precisam e eles também atendem às minhas necessidades. Eu também consigo fazer com que eles entendam exatamente o que eu estou falando. Agora, o desafio é trazer essa comunicação para as redes sociais. É cada vez que eu conversar com vocês, vocês entenderem se o que eu estou falando atende à sua necessidade e se você quer que eu te ajude nessa necessidade. A Renata está entrando, porque eu acho que vai ser muito importante você contar a sua história. Porque, gente, eu vou dar um spoiler, mas ela vai contar melhor. A mulher é jovem, com um marido jovem, saudáveis, um nenê pequeno, 100% dependente, faz faculdade, entrou no ramo de empreendedorismo digital, estuda muito, trabalha muito, é tia da salinha na igreja dela, é uma mulher extremamente ativa. E aí ela vai contar como que ela faz tudo. Um detalhe muito, muito importante. Ninguém é perfeito, tá? E ninguém faz igual a ninguém. Mas cada um busca fazer o seu melhor. E aí nós vamos ver qual que é o melhor da Renata hoje. Tá com você, Renata. Boa tarde. Eu espero que todos estejam me ouvindo bem, né? Eu estou até aqui terminando a aula, Marjorie, que eu vou dar à noite. Então, eu estava te ouvindo e fazendo minhas anotações. Bom, mas eu não vou demorar muito não, até porque eu sei que o nosso tempo aqui já está bem apertado. Mas eu quero falar e deixar para você que está nos ouvindo sobre o programa Eu e Minha Casa Organizada. Eu conheci a Marjorie exatamente no momento onde eu estava procurando estratégia para organizar o meu tempo de maneira que eu tivesse mais tempo de qualidade com a minha família e, ao mesmo tempo, conseguisse executar todas as tarefas que eu precisava, como a faculdade, como o meu trabalho, porque eu trabalho fora, eu trabalho numa loja, né? Como a igreja, o ministério. Então, assim, eu vivia buscando lá. Eu entrava, então, nas redes sociais e eu ia procurar produtividade, casa arrumada, sabe? E aí um dia eu conheci a Marjorie, né? Aí eu entrei, na época o nosso programa era pelo WhatsApp, né, Marjorie? Super, era pelo WhatsApp, 30 dias ali, cada dia tinha um desafio. E eu fui fazendo, organizando, e isso foi um divisor de águas na minha vida. Eu sempre falo que conhecer até mesmo esse mundo digital foi pela Marjorie, sim, de entrar, porque ela começou a falar algumas coisas, mandar link, e eu gosto muito de estudar. E eu vi nisso também uma oportunidade para mais para frente poder aplicar também e vender aquilo que eu estou aprendendo hoje na faculdade, né? Porque eu vou ser uma pedagoga, em nome de Jesus, né? Então, eu quero compartilhar tudo que eu tenho aprendido, porque eu amo o Ministério Infantil e hoje eu falo sobre isso, né? Sobre esse mundo infantil, sobre a educação não violenta, né? Chega de grito, chega de castigo.
com amor, com disciplina, com limites, a gente consegue sim educar nossos filhos e ter aí um resultado sobrenatural. Mas para isso, a nossa casa precisa estar em ordem. E é aí que entra eu e a minha casa organizada. Porque quando a gente aprende a deixar tudo em ordem, aí você consegue auxiliar, então, né? Conciliando tudo. Então, hoje é domingo, minha casa tá um brinco, graças a Deus. Já fui para a igreja, já dei aula, daqui a pouco já estou indo de novo. Já estudei 40 minutos, porque eu estudo todos os dias da faculdade. Entreguei meus trabalhos e tirei nota máxima em todos eles. Glória, glória. E estou estudando mais e mais também aí no mercado digital para cada vez, como a Marjorie falou, ter ferramentas. Porque em vez de esperar 3 meses, por que não compra o curso e aprende já a ir direto ao ponto, né, Marjorie? Nossa, Então, é a mesma vida. coisa, exatamente a mesma coisa, mulherada, homens também, né, que auxiliam as mulheres. Para que esperar ou querer fazer sozinho? Compra o programa, né, Casa Organizada aí, entra no programa e aprende, tem dica, tem educação emocional, sabe? Então você vai aprender de tudo, sabe? Então a Marjorie é top. Eu falo dela com todo amor, com todo carinho, porque eu amo essa mulher, eu oro pela vida dela. E eu fico tão feliz quando eu vejo os resultados, ela crescendo, porque ela merece. E ó, cá pra nós. Essa também estuda, hein? Nota 10. E é isso aí. Então, quem quiser depois mandar no direct, perguntar alguma coisa, tô aqui, tô à disposição, mas eu super indico eu e a minha casa organizada, um programa top. Você vai ter aí um divisor de águas na sua vida também, como eu tive, eu tenho certeza. É isso aí, Amém. amiga. E agora a gente tem uma novidade, né? Porque todo mundo começa como pode, com o que tem, né? Quando nós começamos o programa Eu e Minha Casa Organizada, era exclusivamente rotina doméstica. Exclusivamente, era só a organização das coisas. Aí entrou o educação emocional, né? Que a gente pôs uma alfabetização, não é uma coisa tão profunda. Entrou a constelação e os atendimentos ali no processo, aí esses são mais presenciais. Então, todas as alunas têm esse momento presencial que a gente brinca que apanha igual bandeira no samba, mas faz festa, né? Ou então, tem umas alunas que falam assim que elas apanham igual pandeiro num culto pentecostal. É um lerê, mas faz. E tem agora uma novidade que a maioria não conhece, a Universidade da Família. Então, a Universidade da Família é uma ferramenta de desenvolvimento humano. Ele tem princípios bíblicos, mas ele não fala de religião. Então, eu consegui, né, fazer essa parceria e tá dentro do programa. Eu consegui colocar 7 cursos de 3 meses cada um. São 12 semanas. E um curso que é voltado para os maridos das alunas. Ou seja, esse é meu marido que vai ministrar, que chama Homem ao Máximo. Então, o currículo da Universidade da Família nos dá, assim, desde de falar de comunicação, sexo, dinheiro, postura, posicionamento, princípios básicos para ser uma mulher realmente de Provérbios 31. Então, o carro-chefe deles é o Mulher Única. O curso Mulher Única é o que a maioria das pessoas conhecem, né? Ele é o carro-chefe, mas ele é aquele que te traz a identidade de mulher segundo o coração de Deus, de ser uma mulher não religiosa, mas uma mulher de princípios, uma mulher que não fala a Bíblia, ela vive os princípios bíblicos. E isso faz diferença, porque quantas pessoas a gente ouve, não só na nossa igreja, não só na nossa religião, mas mulheres que têm princípios cristãos, né, independente de onde ela frequenta, mas ela não consegue praticar esses princípios. E aí ela sofre, porque ela acha que ela está em pecado, que ela está ferindo o próprio Deus, quando Deus, ele não é um Deus que vai te cobrar, ele é um Deus que vai te ensinar a caminhar, sabe? Então, essa ferramenta, eu lembro que, é por isso que eu estou estudando tanto sobre comunicação, Renata, que só eu comemorei, porque só eu sabia o que era. Aí eu falei com a Ilma, toda empolgada, e ela falou, tá, o que isso faz de diferença na minha vida?
Sabe? Então, nós estamos lutando em relação a isso mesmo. A gente conseguir agora passar a mensagem do programa Eu e Minha Casa Organizada. E esse conjunto, né, de mulheres que já são alunas, que já estão vencendo cada desafio, gente, nós não vamos vencer tudo nunca, porque a vida é movimento. Todo dia você tem um desafio melhor ou maior para, né, para romper. Todos os dias nós estamos desconstruindo ou construindo, porque a gente está tendo perdas na família, perdas financeiras. Nós estamos vivendo um mundo que sim, está sofrendo muito. E o que nós estamos transbordando para esse mundo? Como que nós estamos reagindo a tudo que está acontecendo dentro e fora de casa? Porque essa situação, né, do Covid-19, ela chegou dentro das casas de pessoas que a gente conhece. Não são mais números, são nomes. E são nomes que têm valor para nós. Como que a gente está construindo um novo mundo em cima disso? Então, eu quero que a mensagem do Eu e Minha Casa Organizada seja além de armário arrumado. Eu quero que seja uma mulher que saiba enfrentar a vida e ser feliz e ter contentamento com a vida que o Senhor tem provido ali para ela e para nós. Eu quero, assim, agradecer muito que você possa agora, né, deixar a sua mensagem final. Eu fiquei muito feliz de você aceitar o convite e entrar. Eu quero participar da sua primeira live. Pode deixar, vai ser em breve, hein? Fica o convite para todo mundo que passar por essa live aqui. Ela vai anunciar, nós vamos colocar no grupo. Logo, ela vai fazer a primeira live dela já já. Gente, o foco da Renata é filhos, a educação de filhos com princípios. E não é fácil. Por que não é fácil? Porque as mães estão fora do princípio, mesmo indo para a igreja. E olha como Deus é lindo, né? Eu tenho a Giza, que ela é uma missionária, e ela também trabalha com mulheres. E tem a Renata, que também trabalha com mães e filhos. Ou seja, a nossa mensagem está crescendo exponencialmente a nível de mundo. É verdade. Sabe, eu tenho filhas, né? Eu tenho meninas. E para que essas minhas filhas tenham um bom casamento, esses meninos que vão se atrever a se aproximar delas, eles têm que ser criados por rainhas. E a responsabilidade de formar essas rainhas é nossa, gente. E ninguém sabe tudo. Eu aprendo com a Joyce Meyer, com a doutora Tânia Tereza, com a minha pastora, e ensino, né, para quem eu pastoreio, ensino para as minhas alunas, a Renata a mesma coisa. É a gente fazer essa troca. Né? Eu falo muito sobre isso. É uma fonte que vem de Deus e vem transbordando, sabe? De uma para outra, para outra, para outra. Eu acompanho o trabalho da Renata e há algum tempo atrás ela colocou umas postagens assim muito interessantes sobre filhos que eu pude repassar para mulheres que estavam passando por aquela situação e indicar o trabalho dela. Eu não tenho mais criança pequena, mas eu já passei por coisas que se eu tivesse a Renata eu não teria passado. Não é assim? É verdade. E ela, sabe, ela hoje não passa por coisas que eu passei em termos de casa, organização de tempo. Então, vamos fazer isso uma corrente que transborde e que a cada dia a gente possa transbordar mais na vida dos próximos e dos próximos e dos próximos. E falando em princípios bíblicos, Renata, a Bíblia fala que a mulher mais velha ensina a mais nova. E hoje, quando a gente fala em ensinar a mais nova, nós não estamos falando de idade. A mais velha, no tempo que está em busca desse autoconhecimento, dessa busca de desenvolvimento pessoal, ela é a mais velha. Então, pode acontecer de eu ensinar para uma pessoa de 60 anos e você ensinar para uma pessoa muito mais velha que você também. Então, hoje, nós não nos atentamos à idade, nós nos atentamos a buscar entender a nossa necessidade e correr atrás de aprender. Seja com quem for. Para, ouve. Se não for relevante também, eu estou sempre falando isso, Renata, eu não sei se você vai concordar, mas eu acredito que sim. Eu sempre falo as minhas fontes. Então, eu sempre falo quem são os meus professores. E eu cheguei a ponto de querer saber quem tinha sido o professor do Tony Robbins. Eu contei isso aqui uma vez. Porque eu falei, gente, se ele faz tudo isso, quem foi que ensinou isso para ele? Ele não nasceu sabendo. E aí eu comecei a escutar o professor dele. Sabe? Então, assim, vamos nas fontes mesmo.
É claro que é muito mais fácil para mim hoje ouvir a Ilma, né? Porque ela está buscando conhecimento na nossa área de marketing digital. Então é muito mais fácil para mim aprender com ela e ir direto ao ponto do que eu ir lá de novo na fonte e pegar tudo de novo. Não, eu não tenho esse tempo agora. Já fui, já fiz o que eu tinha que fazer na fonte, agora eu venho no resultado. Vocês, a mesma coisa. Vocês podem buscar todos os cursos que eu fiz, por exemplo, nos últimos 4 anos, ou pode entrar no programa Eu Minha Casa Organizada e executar. Bem mais prático. Não é? Não, e rápido, né? É resultado em cima de resultado. Até eu falei para uma amiga outro dia, você precisa respirar. Ensinei, né, a técnica da respiração, ensinei como que ela ia tomar água e tal. Ela falou, nossa, eu não tenho tempo de respirar. Eu falei, então morre. Né? Simples assim, então morre. Porque eu poderia, né, até explicar toda a fisiologia da água e da respiração, poderia. Mas eu não quero. Eu não quero. Eu quero uma pessoa curada na minha frente executando o que precisa executar. Mas eu já pensei até nisso. Colocar as fontes de fisiologia para as pessoas entenderem que o simples salva vidas. Uma casa organizada, uma louça limpa, uma pia em ordem, salva seu dia. E aí você executa muito mais coisas. Tá. Então eu vou deixar minha palavra final, né? Eu quero dizer para você, mulher, ou você que está aí nos ouvindo agora, quando eu entrei no programa Eu e Minha Casa Organizada, eu estava buscando só a organização da casa, né? Técnicas, aplicação, como gerir de forma mais prática a minha casa, até porque o meu marido ele é extremamente perfeccionista. Então, incomodava bastante ele um pouquinho da minha desorganização, né? Mas eu fui surpreendida quando eu entrei e conheci a Marjorie, porque quando você entra num programa, num curso, é o que a Marjorie falou, quando você tem suporte próximo, e eu falo isso porque eu também já faço outros cursos que não tem suporte tão próximo, é muito diferente. Por quê? Quando você tem um suporte próximo, igual o da Marjorie, que ela te mentora, que ela vai te ensinar, que ela vai te ajudar, você consegue ir direto ao ponto, consegue tirar suas dúvidas, consegue perguntar como que eu faço, o que que eu posso fazer para melhorar? E ela te responde assim, rápido. Então você consegue realmente obter resultados. Não que no outro você não consiga, mas talvez vai demorar muito mais, porque você vai bater mais cabeça. Hoje eu tenho essa conclusão. Então, o que eu quero dizer para você que está nos ouvindo, a nossa casa, eu sempre falo, tem que ser o céu. Quando eu falo que é um pedacinho do céu, realmente, o seu marido, a sua esposa, né? Ele precisa chegar e ter vontade de ficar. Por que muitos homens não têm vontade de ficar em casa? Porque chega em casa é uma bagunça, desordem, a mulher é rixosa, é briguenta, né? Então, nós precisamos, nós mulheres, saber a nossa identidade, quem nós somos, trabalhar o nosso emocional, e a Marjorie, ela ajuda até nisso. Então, você vai ter até aula aí de inteligência emocional. Então, tudo isso vai agregar, vai te ajudar, e aí você põe em ordem a sua casa, põe em ordem a sua casa interna primeiro, porque você organiza todo o restante, colocou em ordem você, colocou em ordem a casa, bora para o próximo nível, para o próximo passo, que é outras possibilidades, oportunidades, e até nisso você encontra a Marjorie também para te ajudar, para te auxiliar, para te dar suporte, para te abrir portas. Então, gente, não perca tempo. Eu e a Minha Casa Organizada é tudo de bom. Que você tenha uma tarde abençoada e um restante de tarde, um início de noite, que você possa parar e refletir mesmo. O que é importante de fato para você? Mas não apenas importante, o que é fundamental e você não pode viver sem a sua casa. A paz dentro de você, eu falo sua casa você, sua casa, mas então, não deixa para amanhã não. Vai lá agora. Se você ainda não seguir a Marjorie, segue. Se você não conhece o programa, clica, conheça, invista, porque o seu investimento vai valer cada centavo. E eu digo mais, o que a gente aprende ninguém rouba. Vai te fazer crescer, vai te fazer ir para um outro nível e vai te abrir os olhos. Você vai ter uma visão diferenciada. Então, não perca tempo. Que Deus abençoe a sua vida. Para a gente terminar, eu quero dizer que eu coloquei o programa na Black Friday também.
Porque eu estava tão feliz nesse dia que eu recebi a notícia da Universidade da Família, que eu fui distribuindo presente, bônus para todo mundo, né? E aí eu fui lá, já coloquei na Black, coloquei o bônus, coloquei bônus para as minhas afiliadas, fiz tudo. Porque eu acredito nisso, sabe? Que quando você está feliz, você transborda isso, né, para as meninas, transborda isso para a família, transborda por onde você passa. Ai, e você fica muito bem a cada dia. Beijos, muito obrigada pela sua companhia, Renata. Muito Eu obrigada pelas agradeço. suas palavras. A Renata me surpreendeu muito, muito mesmo, porque quando ela começou, eu não acreditei que ela ia dar conta. E eu ficava no pé dela, tentando ajudar de alguma forma, até o dia que ela falou assim: olha, eu não quero que você me acelere. Vai ser no meu tempo. Eu falei, não, tá bom, tá bom, tá bom. Mas eu queria mesmo era pegar no colo, ir lá, fazer alguma coisa por ela, se fosse na mesma cidade, porque era muita coisa. Muita, muita, muita coisa. E é um orgulho, de verdade, ver que você rompeu e está conseguindo e ainda está em execução de muito do que você tem para os seus sonhos. Beijo. Beijo. E aqui a gente finaliza